É isso aí, meus amigos, chegando com o nosso pós-jogo de São Paulo 0, Galo 0, é isso mesmo. Atlético empata dentro de casa, empata dentro do Mineirão na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 6 pontos disputados entre a primeira e segunda rodada e o Galo consegue apenas um ponto, né, que foi esse pontinho hoje, empate contra o time do São Paulo. Fica nítido, fica claro que ainda falta alguma coisinha, né, no time do Galo, por mais que o Atlético criou, né, mas as melhores oportunidades foi depois, literalmente, que o São Paulo também teve o seu jogador expulso, aí foi bem naquele que desespero, né, hora de fazer o gol, mas fica claro, o elenco do Atlético é bem precário, o elenco do Atlético ainda precisa de peças, principalmente no ataque, não é de hoje que a gente vem falando sobre isso. Campeonato Mineiro é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra totalmente diferente. Quando você chega no Campeonato Brasileiro, você pega o que? Equipes mais qualificadas e automaticamente você precisa realmente jogar mais bola para você literalmente conseguir o objetivo, que é o que? A vitória, para conseguir literalmente os 3 pontos. E dentro de casa, né, gente? Todo mundo sabe, você ganha o campeonato é com os jogos realmente dentro de casa. Então você não consegue enxergar no banco um time, beleza, o cara tem um time bom, coisa que eu venho falando. Parece que a gente fica até meio repetitivo, né? Você não consegue enxergar nenhum jogador, isso mesmo, você não consegue enxergar nenhum jogador no banco de reservas do Galo que pode estar entrando ali literalmente, né, para poder tentar mudar a partida. O único que pode tentar fazer isso neste primeiro momento é o Júnior Santos, mas o Júnior Santos, pelo fato, né, de não ter feito pré-temporada, sofreu também aquela lesão, né, que todo mundo já viu. É o único que pode entrar ali e tentar, né, criar alguma coisa, tentar literalmente fazer alguma coisa. Empate amargo, tá? Na minha opinião, 2 tempos bem assim, né, diferentes, né? O primeiro tempo, o Atlético muito mal, né? O São Paulo, o primeiro tempo ali, dominando, né, o primeiro tempo. São Paulo ficou muito com a bola, mas soube realmente trabalhar. E poucas vezes, quando o Atlético esteve com a bola, né, o Atlético tentava e não conseguia realmente. Então, é aquilo que eu venho falando. O elenco mediano dá nisso. Para um campeonato que é longo, são 38 rodadas e agora resta o quê? Esperar até o meio do ano para ver se o treinador Cuca vai literalmente conseguir, né, alguma peça de recomposição para o elenco, já que ele já vem pedindo, não é de hoje, já deixou bem claro que ainda precisa de peças, né, de recomposição ali para que esteja um elenco cada vez mais forte. Quero ouvir sua opinião, o que você achou desse Galo e São Paulo hoje, 0 a 0, gostou da partida? Não gostou? Você concorda comigo? Ainda precisamos de algumas peças ali de recomposições, literalmente para o Cuca conseguir, né, fazer o seu trabalho, implantar literalmente aquilo que ele vem pensando. E só uma coisa, hein, gente, Cuca, melhor treinador da história do Galo, sabe muito bem, tá, o que ele está fazendo. Então eu quero saber sua opinião, o que você achou, gostou, não gostou da partida, vai deixando seus comentários. Vou trazer para vocês aqui números, né, da partida, o que o Atlético criou, o que o São Paulo criou. O Rafael, né, muito bem o Rafael hoje, fez grandes defesas, né, tem que deixar bem claro aí, Rafael foi muito bem ali, principalmente depois que o São Paulo teve seu jogador expulso, tá? Rafael cresceu bastante ali, as oportunidades que ele teve, fechou o gol, né, se é que podemos dizer assim, mas o Atlético também criou, mas não criou tanto assim, né? Criou oportunidades depois da expulsão. Então, bora trazer os números para vocês, bora trazer também a escalação e saber a sua opinião. Se você concorda comigo que ainda precisamos de peças, né, gente, nesse elenco atleticano. Já já a Cuca chega aí, né, para dar sua entrevista coletiva. Vamos ver, né, se ele vai cobrar mais reforço aí mais uma vez, né, nessa coletiva. Vamos lá. O treinador Cuca, né, ele foi a campo hoje com o que ele tinha de melhor. É o que eu venho falando com vocês. Para mim, gente, o Atlético, ele tem sim um bom time. Time é diferente de elenco, né? Tem essa diferença muito grande aí, né? Creio que muitas pessoas sabem, né, diferenciar isso, outras, se não sabem, nesse pós-jogo, tá? Eu explico tudo para você. Então vamos lá. Como que o Cuca veio a campo hoje? Ele veio com Everson Natanael, Lianco, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, vou falar do Gabriel Menino daqui a pouquinho, tá? Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Este foi o time titular do Hulk, né? Oh, perdão, do Cuca. Vê literalmente, tá, com o que ele tem de melhor ali, tá?
para poder tentar essa vitória. A escalação, a única coisa que eu fazeria de mudança para a próxima partida, cara, é sacar o Gabriel Menino e colocaria, tá, gente, o Rubens. Não dá para o Rubens realmente ser reserva desse time. Quando você não tem o Rubens, você perde literalmente aquela marcação no meio de campo. E para mim, o Rubens nessa partida de hoje, né, demonstrou realmente que tem que ser literalmente o titular. Agora uma outra coisa, tá, gente, que eu quero comentar com vocês, né? Cuca deixa muito claro, tá? Quando ele faz as mudanças, né? A gente acompanhou, entrou Igor Gomes, né? Entrou ali o próprio Bernard, né? Para tentar dar uma mudança ali no segundo tempo, até conseguiu ali dar uma mudança, uma movimentação. Mas fica aquela pergunta, e o João Marcelo? Porque saiu o Davidson, ficou o João Marcelo. Por que o João Marcelo também não teve aquela oportunidade para entrar? Será que não tá pronto? Será que o Cuca ainda acha que não é o momento? Será que ele acha que não seria aquele atacante qualificado ali? Porque fica nítido que precisamos ainda daquele centroavante. Muitas bolas, né, que foram cruzadas, tanto rasteira ou alta pelo Natanael, né, até o próprio Scarpa, entre outros. Quando você olha para a área, literalmente, você não encontra, né, aquele jogador referência, né, aquele cara literalmente para poder estar empurrando a bola para o gol, e automaticamente essa dificuldade de você ter aquele centroavante ali fixo na área, para que quando você precisa, né, ele brigar uma bola, para que sobra uma bola, ou até mesmo, né, esperar uma cabeçada ali, fica um pouco complicado. Então tá nítido que o Atlético ainda precisa, né, gente? Precisa desse jogador. Aí você olha pro banco de reservas do Galo, né? Aí que você chora, né? Delfim, Saravia, Vitor Hugo, olha aí, Vitor Hugo, Rômulo, Caio, Rubens, Fausto Vera, Bernard, Igor Gomes, Patrick, João Marcelo e Júnior Santos. Cara, com este banco de reservas, como eu disse para vocês aqui, quem vai... Opa, beleza. Esqueci de tirar a vinheta, desculpa, viu? Com esse banco de reservas aqui, quem vai entrar no segundo tempo e vai conseguir literalmente mudar o esquema de jogo, a não ser o Júnior Santos? Como eu disse, ainda não dá para cobrar tanto dele, porque, né, não fez pré-temporada, tá voltando agora de lesão. Então o elenco realmente ele tem as suas carências ali, e sabemos, né, que não vai chegar, porque já foi dito, né, pelos próprios donos, precisamos vender mais jogadores, né, para tentar equalizar as dívidas. Para eles o elenco, né, está bom, né, pegaram parâmetro, o que foi apresentado no Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro não é parâmetro para Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, a tarrafa sobe, né? Contra o Grêmio lá, infelizmente deixamos escapar, né, gente? Os 3 pontinhos, que cê tá doido. Aquele jogo contra o Grêmio, o Atlético não poderia ter perdido de maneira nenhuma, né? O elenco do Grêmio ali, todo respeito, mas o time do Atlético era bem melhor, perdemos aquelas oportunidades, e fiquei mais pé da vida ainda quando a gente acompanhou, né, que o que aconteceu? Meus amigos, o Grêmio foi lá e perdeu, né? Ei, rapaz, o Grêmio perde, o Atlético vai e empata hoje. Então, assim, em 6 pontos, conseguir apenas um ponto e dentro de casa é muito complicado. Minha amiga Vitória, vamos ver o que os donos da SAF vão dizer, né? Para eles, Vitória, o elenco tá qualificado. Eles vão falar que o Atlético criou bastante, só não ganhou porque o goleiro, né, do São Paulo, que foi bem. Só que se a gente acompanhar, o Atlético apenas criou ali, né? Depois que tivemos aquela expulsão ali no segundo tempo, né? Apostei 110 no Galo, perdi o dinheiro do lanche. Puta merda, Rafael, você tá triste, você perdeu 110 e eu que só tinha 10. Só tinha 10, né? Minha aposta foi a seguinte, quer ver? Vou até te falar minha fezinha aqui. Era facinho, cara. Era moleza de bater, né? Ia ganhar picharia, 44, né? Mas de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Perdi os únicos 10 que eu tinha na banca lá. Olha que você vê, minha aposta, Rafael, foi simples, cara. Coisa simples de bater, cara. É só o Galo que acontece só. Coloquei Hulk, um chute no gol. Rony, um chute no gol. Galo, mais de 2 escanteios. Só conseguimos a partir do segundo tempo, né? Depois da expulsão. São Paulo, mais de 1 escanteio. E o Galo, ou São Paulo, marcar um gol. Precisava apenas de um golzinho. Mais de 0 gol na partida. Não fizeram nenhum gol, perdi o único 10 que eu tinha ali, né, na minha banca ali. Tô zerado aqui agora. Como é que tá aqui agora? Vou fazer propaganda aqui de graça não, né? Zeradinho a banca agora, zerou. Antes eu tivesse pegado agora, né? Deixasse para poder fazer uma fezinha agora, rodada que vai acontecer agora 6h30, né? Colocava ali vitória do... Quem vai jogar 6h30? Deixa eu ver aqui. Colocava, ó, vitória do Palmeiras, vitória do Flamengo em cima do Vitória, vitória do Fortaleza em cima do Mirassol e vitória do Internacional em cima do Cruzeiro. Era melhor ter feito isso do que ter apostado nesse jogo do Galo hoje. Rafael, você fez igual eu, entrou pelo canto, você perdeu 110, eu perdi 10, hein? Você tá doido, hein? A vitória tá aqui, ó. Lianco expulso no último minuto,
fomos muito prejudicados. Mas você fala prejudicados como, ô Vitória? Pela expulsão do Lianco ou pelo fato de não ter ele na próxima partida? Comenta pra mim, por favor. Dava 900 conto. Pois é, se você tivesse feito essa minha aqui também, você ia ficar mais brabo, né? Porque você ia perder faltando um golzinho. Puta merda. Ei, Galo, esse Galo tá complicado, hein? Postei Flu, Galo e Santos. Pois é. Cara, eu acho que é Santos e Bahia, não é? Se eu não tô enganado, eu acho que o Bahia bate o Santos, hein? Se eu fosse fazer uma fezinha, se eu tivesse meus dezão ali agora, eu ia apostar no Vitória, ó. Palmeiras e Sport apostar no Palmeiras, Flamengo e Vitória colocar no Flamengo, Mirassol e Fortaleza ia colocar no Fortaleza, Inter e Cruzeiro eu ia apostar no Inter. Esse jogo eu ia ficar um pouco meio na dúvida, né? Inter e Cruzeiro ali, pode ser que dasse uma zebra. Agora Santos e Bahia, esse jogo também eu não apostaria não, viu? Eu acho que vai dar Bahia, mas na dúvida, né? Pela expulsão do Lianco, porque ele não joga na próxima rodada e o Rabelo sentiu dores. Sim, Vitória. Aí o Lianco, tá, gente? Na minha opinião, tem que ter um puxão de orelha nele, tá? Vem jogando muita bola? Sim, vem jogando muita bola. Quando eu falo puxão de orelha, é pelo primeiro cartão que ele tomou, né? Um cartão totalmente desnecessário. Já o segundo cartão que ele tomou, né? Aí já é do jogo, né? É do jogo literalmente. Mas o primeiro cartão dele é inadmissível, né? Na minha opinião, o Lianco hoje fez mais uma excelente partida, mas esses cartão bobo, né, que ele toma ali, na minha opinião, ali prejudicou, né, para a próxima partida. Só que Vitória é aquele negócio, vamos ser prejudicados, né, não temos Igor Rabelo, só que aquele negócio agora é o Vitor Hugo, não contrataram o Vitor Hugo, então o Vitor Hugo agora tem que entrar ali para suprir o Lianco, afinal de contas era o terceiro reserva, né, do Bahia, foi um pedido do treinador, a gente confia no Cuca, né, chegou, agora tem que assumir essa responsabilidade, né, já que foi um pedido aí do nosso treinador. Vamos lá, vamos trazer números, né, dessa partida de hoje aí entre São Paulo e Galo. Galo e São Paulo, decepcionante, viu, Galo? Decepcionante, hein? 6 pontos, apenas 1. Vocês estão de brincadeira. Meninho, Rafael Meninho, tá aí. Vocês estão achando que o time tá top, né, para jogar Campeonato Brasileiro. Vocês estão achando que Campeonato Brasileiro é Campeonato Mineiro, né? Vocês pegaram um parâmetro ali, Campeonato Mineiro, o Atlético dominava, criava, né? Tá aí. O time é bom, mais uma vez, o time é bom, o elenco é limitado. Meu amigo Elton Reis, tamo junto. Boa noite, Massa Atleticana. Boa noite, Wellington. Prestação, 2 jogos, 1 ponto. Na 38ª rodada, a conta não fecha. Pois é, cara, pois é isso aí que é complicado. Meu amigo Thiago Avelar, fala meus amigos. O Cuca insistiu muito com o Rony, tamo junto, Thiago. Thiago, eu vou discordar de você nesse ponto aqui. Eu não teria tirado o Rony, vou ser bem sincero pra você, sabe por quê? A gente não tem, cara, quem que a gente coloca ali no ataque. É igual a escalação, deixa eu pegar a escalação de novo aqui, Thiagão. Aqui, Thiagão, vê se você concorda comigo, Thiago. Comenta aí de novo, por gentileza, ó. Se a gente pegar a escalação, ele tirou... Eu não teria tirado o Rony, porque depois que a gente teve ali jogador expulso, né? Desculpa, gente. Depois que a gente teve o jogador expulso, é um momento literalmente ali que o Atlético poderia, né, gente, ter tentado alguma coisinha ali, ó. Olha pra você ver, gente. Esse banco de reserva do Atlético, o Thiago vai lá, que ele me mata, viu, cara? Quer ver? Deixa eu ver se eu pego um negócio aqui. Cadê? Não, pera aí, só um minutinho, gente. Deixa eu ver um negócio que eu quero pegar aqui. Cadê a minutagem? Poxa, eu tinha anotado aqui. Cadê? Aqui, ó. Ele tirou o Rony. Não tem a minutagem, não. Queria ter a minutagem que ele tirou o Rony. Eu não teria, cara, tirado o Rony. Colocava o Júnior Santos, teria tirado o outro. Vou ser bem sincero pra vocês, hoje eu teria tirado o Hulk. Eu tirava o Hulk, mas não tirava o Rony, tá? O Rony, querendo ou não, é o único que dá um sanguinho na frente ali, né? Não tô falando que o Hulk dá um sangue não, tá, gente? Mas o Rony, ele procura a bola até o momento, parece que o cara é incansável, né? E depois que o Palmeiras... Depois que o São Paulo teve jogador expulso, na minha opinião, tá? 75, Thiago, obrigado aí, ó. 75, ó. Então, mais os acréscimos, né? Então, se a gente tivesse ali o Rony, na minha opinião, ele poderia ter tentado criar mais. Mas é que negócio, né? Agora não adianta a gente ficar, né? Eu ficar chorando, né? Que tirou o Rony. Mas vamos ver. Problema, Thiagão, igual eu comentei, né, cara? Você não tem banco, né? Você olha pro banco de reserva, um exemplo. Você tirou o Coelho, aí você colocou o Bernard ou o Igor Gomes. Se você tira o Hulk, o João Marcelo, que eu achei que ia entrar, não entrou. Se você tira o Rony, você coloca o Júnior Santos. Então, assim, cai muito de produtividade. Se você tira o Scarpa, você não tem ninguém para colocar, né? O Gabriel Menino eu já disse. Na próxima escalação eu já entraria com o Rubens de titular. Na minha opinião, o Rubens, ele ajuda ali na meiuca, né? Ele consegue estar ganhando meio campo, rouba bastante bola, agrega demais. Então, esse que é o problema. Você tira o Alan Franco, né? Se acontecer alguma coisa, você coloca o Fausto Vera, que o Cuca não conta com ele, ou improvisa, né? Algum jogador. Então tá aí, né? O Atlético
tá no início de temporada, cometendo os mesmos erros da temporada passada. E dá para cobrar treinador? Na minha opinião, infelizmente não. Ele vem fazendo o que ele pode com o que ele tem de mão de obra, né? Mas ele não deveria ter tirado o Coelho. Hoje eu não gostei não, viu, Thiagão, do Coelho não, mas eu concordo com você. Se o Coelho tivesse ali também, na minha opinião, poderia ajudar demais, principalmente depois da expulsão, né? A Heloísa mandou um pix aqui pra gente. Fala, Wellington. Cadê? Aqui, ó. Heloísa, muito obrigado, viu? Que papai do céu te abençoe. Deve ser pra adaptação, né, Heloísa? Muito obrigado. Lembrando, pessoal, o pix tá na tela. Você quiser contribuir comigo, tá? Eu preciso comprar uma adaptação, tá entre R$ 1.880 a R$ 2.000. Então, se você quiser contribuir, o pix está na tela. Qualquer valor, tá? Agrega e ajuda demais aí, beleza? Então vamos lá, vamos trazer daqui a pouquinho, vai ter entrevista do treinador Cuca, vamos ver o que o Cuca vai falar, mas, né, vamos trazer números da partida aqui, né, para o torcedor literalmente ver o que o Atlético criou, o que o Atlético não criou, né, e as principais jogadas, né, foi literalmente ali depois da expulsão. Pegando números da partida, o Atlético em 25 chutes, 6 foram em direção, né, ao gol do Rafael, que fez grandes defesas. Ei, Rafael, hoje você defendeu bem, hein, defendeu bastante, né. Já o São Paulo, né, entre 6 oportunidades, apenas 4, né, foram em direção ao gol. O Everson fez uma grande defesa, pegando uma posse de bola 60% do Atlético, mas depois da expulsão, já que o São Paulo ele vinha tendo muito, né, a bola no pé, quando perdia, fazia aquela famosa linha de 4 ali, e estava marcando bem, muito bem, né? Um jogo bem ali, na minha opinião, bem posicionado do São Paulo. E só observação, tá, gente? O São Paulo não estava com força máxima, né? O São Paulo estava faltando algumas peças ali que eram muito importantes. Falta 16 faltas do Atlético, 12 faltas do São Paulo, nenhum cartão para o... Não, pera aí, tem sim, mas deixa eu atualizar aqui. O Lianco tomou amarelo, tomou vermelho, pera aí. Aí, ó, vamos ver se atualizou aqui, ó. Aqui, ó. Cartão, né? O Lianco tomou, tá, gente? Aqui eles não colocou não, mas o Lianco, né, tomou o cartão amarelo, tá? São Paulo teve 3 cartões amarelos e o Lianco também tomou um cartão vermelho. Na verdade, o Lianco tomou 2 cartões amarelos, né? O GE aqui tá errado. Tomou o primeiro, no primeiro tempo, no segundo ele tomou o amarelo, depois o vermelho. Impedimentos, um do São Paulo, nenhum impedimento do Atlético, 12 escanteios para o Galo, 4 escanteios para o time do São Paulo. Uma coisa que pega bastante ali no time do Atlético, que eu venho acompanhando, não sei se vocês conseguiram perceber isso também, principalmente nessa partida hoje, muitas bolas, né, que foram cruzadas para a área, ou até mesmo ali o Natanael, né, que tomou umas 3 na canetada hoje. O Cuca até tirou e falou, não, vou tirar você para você descansar um pouquinho, né? Mas brincadeira à parte, algumas bolas que foram cruzadas tanto aérea, né, ou rasteira, quando você olhava ali para a área não tinha ninguém, né? Então isso é preocupante. Quando você literalmente joga a bola para a área e se você não tem um atacante ali para poder literalmente tentar colocar essa bola para dentro, aí você já fica um pouco preocupado, porque o Hulk a gente sabe, né? O Hulk ele volta ali para ele poder estar tentando armar as jogadas. Então o Hulk a gente viu, ele não conseguiu literalmente estar ajudando. Pelo outro ponto, quando você olha o Coelho, né? Ele vai se tornar, tá, gente? Aquele jogador ali, na minha opinião, que vai ser o nosso artilheiro, tá? Meu amigo Werley, boa noite. Todo goleiro é destaque contra o Galo. Pois é, viu, Werley? Você falou tudo, tá? Você tá doido. Meu amigo Thiagão, Wellington, mandei um pix aí pra você, Deus abençoe. Ô, Thiago, muito obrigado, cara. Eu não tô conseguindo ver aqui não, meu celular travou aqui, cara, mas muito obrigado. Que papai do céu te abençoa, tá, cara? E te retribua em dobro aí. Pessoal, eu tô no Facebook aqui, muita gente tá perguntando, que adaptação é essa, né, pessoal? Pô, mas que adaptação, cara, é essa? Facebook, gente, todo mundo sabe, ano passado eu lia normal. Infelizmente, esse ano eu não leio mais Facebook. A prioridade é Superchat no Facebook, tá? Pix no Superchat, no Facebook. E a prioridade são o pessoal aqui do YouTube, tá? Então já foi avisado ano passado, tem muita gente reclamando que eu não tô lendo. Não vou ler. Quer ler? Quer que eu leia seu comentário? Venha para o YouTube, tá? Ou acione o Superchat aí no Facebook, tá? Essa adaptação, gente, para quem não sabe, eu sou cadeirante, né? Então todo equipamento que a gente precisa, PCD precisa, é muito caro. Vai de almofada, né? Vai de uma botinha ortopédica que às vezes você precisa para manter o pé em 90 graus. Então assim, é tudo oi da cara. Então é uma adaptação, né, que eu preciso. Só vocês pesquisar aí, tem várias, né? Ergon V, vai ver, tá entre 1.880 a R$2.000 fora, né? Depois que você precisa da instalação, é 750 conto. Então, galera que tá ajudando aí, muito obrigado, Thiagão. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu, meu amigo? Papai do céu abençoe aí, retribua em dobro, viu? Cuca com elenco, vai pedir o boné. Antônio, eu acho que não, viu, Antônio? Eu acho que não, porque devido ao que aconteceu com o Cuca, né, no Atlético Paranaense no ano passado,
essa aí é a oportunidade dele realmente, né, mostrar aquilo que todo mundo sabe, que ele é um grande treinador, né, e ter as portas abertas, né, em outros clubes aí, porque querendo ou não, ele saiu do Atlético Paranaense pelo tudo que aconteceu, pediu fulano, Beltrano, acabou, né, que na época esqueci o nome do presidente do Atlético Paranaense, Petralha, né? Não trouxe, jogaram, né, a culpa no Cuca pelo rebaixamento, coisa que não aconteceu. Então, assim, hoje, pelo que aconteceu no Cuca no passado também, muitos clubes ainda ficam meio receosos, né, de estar contratando um treinador. Até mesmo a seleção brasileira, que precisa de um treinador, já meio que descarta, né, o Cuca de lado pelo que aconteceu lá no passado. Então, devido a isso, ele tem a grande oportunidade, mais uma vez, de mostrar. Então, assim, pedir o boné, vou ser bem sincero com você, acho muito difícil, tá, que isso aconteça. Acho que ele não pede o boné, mas é aquele negócio, né? Não pede o boné, mas fica pé da vida. Velhinho, encosta a porta aqui, essa música tá atrapalhando aqui. Mas é aquele negócio, né? Pediu o boné, ele não pede, mas chegar daqui um tempo, né, mais uma vez e fazer cobranças como ele já fez, na minha opinião, deve sim acontecer, tá? Fala, meu amigo, direto aqui do Facebook, mandando um pix pra você, que Deus abençoe, tamo junto, vou seguir no YouTube, isso aí, cara, segue aqui, Fernando, vem pro YouTube, dá aquela moral, é importante, vem pro YouTube aqui, me ajuda aqui no YouTube, que é importante, tá? Fala, meu amigo, vamos ter a coletiva do Cuca hoje sim, vamos passar pra vocês aqui, tá? Deixa eu até posicionar aqui, gente, só um minutinho, deixa eu só colocar aqui, opa, não é esse aqui não, peraí, aqui, ó, deixa eu só colocar uma janelinha aqui, colocar pequenininha aqui, senão não vai dar problema, né? E eu não posso ter problema não, rapaz. Aí, ó, deixar ela bem pequenininha. Deixa eu só regular aqui. Deixar pequenininha aqui, tá, gente? Pra gente não ter problema, porque já tivemos problema, né? Um tempo atrás, vocês acompanharam aí. E até hoje eu não consegui recuperar desse problema que eu tive aí no canal. É difícil, cara. Pra você conquistar as coisas, você demora anos. Mas pra você perder um vacilo que você dá, vai embora. Vou deixar pequenininha assim. Daqui a pouquinho, assim que começar, a gente acompanhar a fala do Cuca, beleza? Pior em campo, cadê? Travou aqui. Pior em campo foi o Gabriel Menino, concordo, viu, ô Lianco? Concordo muito com você. E para a próxima partida, viu, menino? Eu já colocaria o Rubens, tá? Colocaria o Rubens. Na minha opinião, o Rubens tem que ser o titular ali, tá? Para mim é o titular da meiuca ali, ajuda na recomposição, né? Rouba muita bola, na minha opinião, vai conseguir agregar e marcar mais ali também no meio de campo. Pessoal, lembrando, deixa o like, ajuda no like, é importante. Já já vamos ter a entrevista do treinador Cuca, né? Para falar um pouquinho aí o que ele achou da partida, principalmente do desempenho, né, do time do Atlético nesse jogo aí. Não fecha muito não, senão vai dar eco. Principalmente, né, no jogo de hoje aí, que dentro de casa, né, como eu disse, temos a obrigação, né? Agora, só lembrando, né? O goleiro Rafael, como um amigo disse aí, né? Todo goleiro contra o Galo pega bastante, né? Vai lembrar, o Rafael pegou uma cabeçada do Lianco, né? Aos 41 minutos do segundo tempo, né? O Lianco poderia ter abrido o placar ali, né? O próprio Gustavo Scarpa, uma jogada Hulk, o Rony meio que de calcanhar, meio que pulou na bola ali, né? Conseguiu dar uma pré-assistência e uma assistência ali pro Scarpa, né? O Scarpa bateu, o Rafael fez mais uma grande defesa. Se eu não me engano, o Júnior Santos também, né? Foi uma cabeçada, só não me lembro a minutagem. Teve uma grande oportunidade ali, quase conseguiu também estar marcando o seu golzinho. Então é aquele negócio, né? Oportunidades ali no finalzinho o Atlético criou. Rafael fez o seu papel, né? Fechou literalmente o gol, garantiu um ponto pro São Paulo, que na minha opinião, São Paulo sai com aquele gostinho de vitória, já que estava jogando fora de casa, e todo mundo sabe, né, gente, como é difícil enfrentar o Atlético, ou era difícil, né, enfrentar o Atlético fora de casa. Eu, particularmente, eu não gostei da partida, tá, gente? Tô sendo bem sincero para vocês. E, ué, por que você não gostou da partida? Hoje nós estávamos jogando fora de casa contra o Grêmio, né, igual muitos dizem, né? Ah, estamos jogando fora de casa, tá? Você tá cobrando demais. O outro, hoje não tinha altitude. Hoje não tinha altitude, 3.400 metros de altitude, não tinha. O Atlético só jogou no segundo tempo, né? Um percentual ali de tempo ali, tá? Depois que fez a mudança, o Atlético cresceu para cima do São Paulo e depois da expulsão. Só que todo jogo não dá para você contar com o seu adversário vai ter um jogador expulso, né, gente? Então, assim, foi beleza a partida, mas eu não gostei, principalmente porque não veio a vitória. Ah, ué, você tá cobrando demais, tem que cobrar. Tem que cobrar, porque depois do Campeonato Mineiro, o Atlético até o momento ainda não venceu na partida, né? Meu amigo Rubelão tava lá, né, Rubelão? Acompanhando a partida. E aí, Rubelão, o que você achou do jogo? Gostou? Discorda de mim? A galera que tá aí também, quero que vocês comentem. Discorda de mim? Acha que realmente estou pegando pesado demais? Acha que o time jogou bem? E como foi dito contra o Grêmio, como foi dito contra o Cienciano, faltou, né? Faltou sorte. Tem um super aqui no Facebook. Fala, meu amigo, acho que você tá pegando pesado demais. Eu comprei seu pré-jogo, você disse que o público seria fraco. Mas foi fraco, Fernandes.
Foi fraco, Fernandes. Tivemos ali 28 mil torcedores. A expectativa do clube era de 50 mil, de 45 a 50 mil torcedores para a partida de hoje. Até ontem estava bem fraco, tá? Hoje que deu uma engrenada, tá, pessoal? Na venda ali, tá? Então não tinha chegado ali nem nos 25 mil, não. Hoje que deu uma engrenada boa. Então tivemos 28 mil e uns quebrados, tá? O público pagante ou presente, não vou saber exatamente, 28 mil e uns quebrados. Então assim, público baixo, por ser um domingo à tarde, às 16 horas, 4 horas da tarde. Pessoal, eu mesmo gosto do jogo no domingo esse horário. Sim, é bacana demais, né? Para quem gosta de tomar almoçar fora, você sai cedo, você consegue curtir, né? Tranquilo lá, depois você consegue acompanhar o jogo. Então assim, é público baixo, cara. 28 mil contra o São Paulo, cara, é um clássico. É um clássico, gente. É Atlético e São Paulo. São Paulo é Atlético, né? Já acompanhamos vários clássicos envolvendo Atlético e São Paulo, né? Copa do Brasil, entre outras competições importantes. E numa segunda rodada de Campeonato Brasileiro, com Hulk em campo, Rony, Coelho, Júnior Santos e companhia Lianco, é um público sim, um público muito baixo, na minha opinião, tá? Pelo horário. Sobre o preço de ingresso, eu já não discuto mais, tá, gente? Questão de preços de ingresso, né? O clube agora ele virou empresa, então automaticamente toda empresa ela pensa o quê? Em lucro. O que me deixa preocupado é toda vez, né, que eles vêm em entrevista, eles continuarem falando que devido às dívidas da SAF, o Atlético literalmente, né, fica meio que barrado ali de fazer algumas contratações. Então, esse ponto aí que complica bastante, né? Melhor horário às 16 horas é exatamente, Rafael, o melhor horário para mim é esse horário, cara. Às 16 horas é espetacular. Então, assim, qual a justificativa, né, de não termos aquele público como a gente está acostumado? Na minha opinião, foi uma entrevista, né, que o Bruno Musi deu, né? O Atlético, toda vez que dá entrevista, fala de dívida, beleza. A associação não tem dívida, mas não é a associação que contrata reforço, é a associação que contrata. A associação vai contratar um meia pro Cuca? Não vai. Vai contratar um primeiro volante pro Cuca? Não vai. Vai contratar um atacante? Não vai. Quem contrata é a SAF. Então não adianta a associação não ter dívida, sendo que tá na SAF. E a SAF não vai contratar. Então é isso aí que pega, né, gente? Ê, rapaz, dureza, hein? E a entrevista dele ainda vem. A dívida aumentou e ainda fala que vai ter que vender. Aí o torcedor ficou bravo. Eu mesmo recebi vários relatos de torcedores aqui muito chateados. Falaram, poxa, Wellington, quando a gente acha que o negócio vem o Bruno Musi e fala que ainda tem que vender. Vai vender quem? O Hulk? O Arana? O Lianco? Vai vender quem? O Rony, que chegou agora? Eu falei, pois é, eu também não sei quem eles vão vender, tá? Meu amigo Elton, tá aí, esse jogo deu prejuízo em vendas de ingresso. Com certeza, Elton, com certeza. O torcedor, cara, infelizmente, ele esperava até que 2025, né, fosse cumprida aquela promessa do super time, né, a potência mundial, né, e o outro ponto, já sabíamos, né, das posições que a gente estava carente para 2025. Saiu muita bucha, né, muito jogador que precisava sair, porém chegou menos do que a gente esperava, né. O primeiro tempo muito igual, jogo até chato. Já no segundo tempo o Galo melhorou bastante, empilhou muitas chances de gol e Rafael empilhando defesas, merecia vencer. Eu discordo, viu, Roberto, do primeiro tempo. Na minha opinião, São Paulo foi melhor no primeiro tempo ali, o Atlético pouco criou. Segundo tempo, para mim, depois dos 25 minutos ali, né, da mudança, que o Atlético começou a criar. Até os 20 ali, na minha opinião, tava aquele mesmo jogo ruim ali do primeiro tempo. Agora, quando foi expulso aí, eu já não comento muito, porque quando tem um expulso, a obrigação de todo o time, né, gente? É o que? Ir pra cima, né? E tentar ganhar. Ao contrário do que aconteceu naquela final, né? Vergonhosa na Libertadores, que o Atlético já começou a partida ali com um a mais e o time nada fez. Então, assim, merecia a vitória, na minha opinião, sim. Merecia a vitória. Mas é que negócio, né, gente? Igual eu tô falando, merecia a vitória depois que teve um expulso. Antes disso, a gente pode pegar aqui poucas oportunidades, né? Que foram criadas ali, né? Se é que podemos dizer assim. Então não dá, gente. Dentro de casa tem que ganhar. Dentro de casa não dá realmente, né? Para ficar esperando, né? Cair ali um pênalti do céu, né? Cair ali um jogador expulso. Mas vamos ver. Vamos lá. Quem mais está participando com a gente?